Nós fizemos a leitura de Isaías 2, de 2 a 4, e agora gostaria que você abrisse em Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 5, vocês perceberão uma grande semelhança entre os dois textos que nós lemos. Miqueias 4, de 1 a 5, diz assim: Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender as dimensões dessa Tua promessa gloriosa para as nossas vidas. E que esta palavra, ó Deus, traga ao nosso coração ânimo, e traga também, ó Deus, um acréscimo, um aumento e uma solidificação da nossa fé. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos falando de Miqueias, e Miqueias tem a proposta de medir, confrontar e curar a nossa espiritualidade. O objetivo de Deus através do profeta Miqueias foi dar ao povo uma espiritualidade sadia, um cristianismo equilibrado, longe dos excessos, tanto da libertinagem quanto também da hipocrisia. E Miqueias fala numa época em que a religião judaica e o próprio povo de Judá estava afundado num dualismo, numa vida dicotomizada, em que você tinha um padrão de comportamento quando se ia ao templo, e um outro padrão de comportamento quando se saía do templo. E nesse sentido, o que eles viviam lá é muito semelhante com o que é a realidade dos nossos dias. Também essa questão do desequilíbrio da fé também é muito comum. Então, a gente está acostumado aí na sociedade com gente fanática, e mesmo nós, sendo cristãos, às vezes nós acabamos classificando alguns cristãos de fanáticos, porque eles levam para um extremo tão absurdo que chega a fugir ao mínimo de coerência e de razão. E você tem o outro lado, que é um lado libertino, onde as pessoas não têm o mínimo de padrão e de semelhança com aquilo que é ensinado nas Escrituras. Nenhuma das duas coisas são boas. Aliás, as duas são equívocos, e nenhuma das duas pode ser descrito como a postura do verdadeiro evangelho ou a verdadeira espiritualidade ensinada nas Escrituras. Agora, hoje é importante que a gente considere também que Miqueias, quando ele profetizou em Israel, ele foi contemporâneo de Isaías, que profetizava em Judá. Um profetizava no sul e o outro profetizava no norte. Para a gente se encontrar cronologicamente, em relação a Daniel, que nós estamos estudando, Daniel já está sofrendo os efeitos do castigo que Deus prometeu através de Isaías e através de Miqueias. Isaías e Miqueias profetizaram entre o ano 750 e o ano 650 antes de Cristo, nesse período. Miqueias mais especificamente entre 780 a 680, nesse período de tempo.
mas ele teve uma janela aí em que ele foi contemporâneo de Isaías. E é possivelmente por causa disso que a profecia tanto de Isaías, capítulo 2, de 2 a 4, quanto de Miqueias, capítulo 4, de 1 a 5, seja exatamente a mesma. Se você comparar os dois textos, eles são exatamente iguais. Isso prova que os dois eram contemporâneos e que possivelmente eles conversavam a respeito daquilo que Deus estava mandando eles dizerem ao povo. E o que Deus ordenava para as duas nações era exatamente o mesmo, com uma diferença. O povo que recebeu a profecia de Miqueias, o povo de Israel, ele foi exilado primeiro do que o povo de Judá. Uma diferença de cerca de entre 30 e 50 anos entre o primeiro grupo que foi e o último que foi levado, uma diferença de cerca de 50 anos, mas os dois, tanto a nação do norte, que é Israel, quanto a nação do sul, que é Judá, elas receberam a mesma crítica da parte de Deus, a mesma disciplina, a mesma sentença e depois lá na frente o mesmo livramento. Tá? Então, por isso que você vai ter uma profecia igual sendo citada por dois profetas em dois lugares diferentes. E isso às vezes gera um pouquinho de confusão quando a gente está lendo a Bíblia sem um norte, que você lê lá Isaías, depois você chega em Miqueias e fala assim, poxa vida, está repetindo tudo de novo? Aí que quando você lê, você tem que lembrar que a Bíblia ela não foi organizada em ordem cronológica, ela foi organizada por literatura. Então você tem acumulado aqui na última parte do Antigo Testamento todos os profetas, os maiores, que receberam uma profecia mais extensa, e os menores, que receberam uma mensagem mais curta. E esses profetas, alguns são contemporâneos, como Isaías e Miqueias, e por isso você vai ter duas vezes a mesma mensagem. Também, apesar de contemporâneos, estavam profetizando em nações diferentes. Então, você tem que entender essa lógica, senão você vai ler a Bíblia e vai pensar assim, mas por que essa repetição constante? Sem esquecer que lá atrás, quando você lê os livros de história, quando você pega lá a partir de Josué, Juízes, Ruth, você pega 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, Neemias, Esther, esses livros são livros de história. Então todos os acontecimentos que estão sendo anunciados através dessas profecias, já foram vivenciados nesses livros lá atrás, porque lá você leu história, agora você está lendo profecia. São as profecias que foram dadas naquele período histórico. Eu preciso entender isso, senão eu vou ler a Bíblia e não vou entender por que aparece o mesmo rei lá atrás, agora ele está vivo de novo, ressuscitou, o que aconteceu com ele? Não, eu não estou lendo um livro de história cronológica, eu estou lendo um livro que está organizado por literatura. Então, eu já li a parte de história, agora eu estou lendo a parte de profecia, ok? Muito bem. Ponto-chave para nós hoje, quando nós começamos o capítulo 4. Hoje nós vamos falar só desses primeiros 5 versículos. O ponto-chave é que a verdadeira espiritualidade que está sendo pregada aqui por Miqueias, que deve ser buscada por nós, tem uma única e exclusiva base. A promessa, lá no Antigo Testamento, promessa, para nós aqui, a obra de Cristo Jesus. Essa é a base para uma espiritualidade equilibrada. É disso que aquele povo precisava. E o que Miqueias vai trazer da parte de Deus para eles no capítulo 4 é a promessa a respeito da redenção, uma redenção não proporcionada pelos líderes religiosos, uma redenção não advinda da própria igreja, uma redenção que não vem através de atos meritórios, mas uma redenção que vem por uma intervenção divina na história, quando Ele mesmo se exalta e se levanta como o único e verdadeiro Deus sobre todos os outros, sobre todas as outras religiões. O próprio Deus, Ele exaltará o Filho dele, e o Filho dele trará salvação em vista de toda aflição, dificuldade, erro, engano do povo. Quem resolve esse problema? Quem resolve é Cristo. Então, o ponto 4, ou o capítulo 4 de Miqueias, é como o fiel da balança, sabe? Não o fiel da balança, mas aquilo que segura aquela balança de 2 pratos, tem alguma coisa ali no meio que aprende. E o capítulo 4, em relação ao 1, 2 e 3, e depois do 5, 6 e 7, é exatamente o que dá sustentação para tudo. Tanto para as denúncias que são feitas, quanto para as promessas que serão feitas. A sustentação é exatamente o capítulo 4, porque o capítulo 4 traz a profecia a respeito do chamamento dos gentios, a respeito da salvação, tanto de Judá,
quanto também nossa, que não somos de Israel. O levantamento do servo do Senhor, o levantamento do reino de Deus sobre os outros reinos. Então, esta é a profecia que está aqui. Agora, antes de nós examinarmos exatamente essa profecia, é bom nós olharmos no Antigo Testamento vários outros textos que vão nos mostrar essa profecia. Ela está declarada em vários outros profetas. Então vamos abrir aí, nós lemos lá Isaías já 2, de 2 a 4, mas vamos ler também Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel 2, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões de tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E daí Daniel vai começar a descrever o que o rei sonhou. A parte para nós importante, que tem a ver exatamente com a profecia de Isaías e de Miqueias, é quando ele vai falar a respeito daquela pedrinha que é cortada de uma montanha e lançada no pé da estátua. Então, veja lá, versículo 36, este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Falando do reinado dos gregos, do Império Grego. E aí o 41, quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Esse é o reino romano, é o Império Romano. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com um barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro e do lodo misturado, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão. É exatamente o que Roma fazia com as nações que ela dominava. Ela não encerrava a política da nação, ela não encerrava o culto da nação, mas ela mantinha ali um casamento. O que você vê, o retrato de Jerusalém nos dias de Jesus é exatamente isso. O próprio julgamento de Jesus você tem. Vai lá no Sinédrio, vai no templo, perdão. Depois vai na casa de Pilatos. Pilatos manda para o rei. Tinha um rei, ele não reinava, mas ele era o rei, ele tinha um palácio, que era Herodes. Então você tinha dois governos, você tinha o prefeito romano, que era Pilatos, tomando conta de Jerusalém, mas além do prefeito romano você tinha o rei de Judá, que era Herodes, estavam lá, e além disso você tinha a autoridade do sumo sacerdote, e esses três ficaram aí, nesse caso aí, o sumo sacerdote tentando condenar Jesus de qualquer jeito, Pilatos querendo lavar as mãos, e Herodes, na realidade ele não era nada, porque ele não mandava, ele não fazia nada, e ele ficou muito esperto, porque ele percebeu que alguém estava querendo achar um responsável para condenar aquilo, e ele mesmo diz que ele não acha condenação e devolve para Pilatos. Mas esse é um reino dividido, é um casamento que não deu certo, é ferro com barro, não funciona. Aí veja só, o 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. É a mesma profecia de Isaías e é a mesma profecia de
Miqueias, Deus será exaltado. Vai chegar um momento que Deus vai estabelecer o seu trono sobre esta terra. Vamos para o próximo texto, Oséias, capítulo 3, versículo 5. Vai falar dos últimos dias e vai falar sobre o que o Senhor há de fazer. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de sua bondade. Nos últimos dias, tremendo, com temor, se aproximarão do Senhor e também de sua bondade. É a mesma profecia, é a anunciação que Deus vai receber todo esse povo, tanto de Judá, de Israel, quanto também os gentios, e Ele vai tratá-los com bondade. Então, no Antigo Testamento você tem vários textos assim. Vamos para Atos, e Pedro vai fazer uma citação, Atos 2,16, uma citação mostrando que o entendimento dos apóstolos era exatamente que esta profecia a respeito de Cristo já havia sido dada e naqueles dias ela se cumpria. Atos capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro está dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo aqui hoje é o que já foi dito por Joel. Ele disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro está citando Joel, está dizendo assim, ó, o que está acontecendo nesses dias é o que foi profetizado lá no Antigo Testamento. Então, esse texto que nós temos em mãos, o texto de Miqueias, é um texto que nós consideramos como uma mola mestra dentro do livro. O livro está falando sobre as denúncias de pecado, da falsa espiritualidade daquele povo, e está propondo que esse povo volte ao equilíbrio e adquira uma espiritualidade consistente, verdadeira, equilibrada, sobre a base certa. Nos primeiros 3 capítulos ele denuncia os erros, os pecados, as incoerências daquele povo. E no capítulo 4 ele vai dar a base. Eu vou dar para vocês qual é o fundamento sobre o qual vocês vão construir, ou sobre o qual vocês vão experimentar uma espiritualidade verdadeira, sadia. E o fundamento é o quê? Que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Ele está dizendo algo interessante. A tendência nossa ao interpretar isso aí é imaginar que ele está falando exatamente da igreja. Ele fala, o monte do Senhor será estabelecido sobre o cimo dos montes. Bom, ele não está falando da igreja, porque se ele estivesse falando da igreja, ele diria assim, a casa do Senhor será estabelecida sobre o monte. Como Jerusalém tinha o templo construído sobre o monte Sião. Não, mas ele não está falando isso, ele está falando que o monte do Senhor, o monte da casa do Senhor será estabelecido, e não a casa. Então, Miqueias e Isaías não estão falando da igreja, mas eles estão falando do firme fundamento sobre o qual a igreja está construída. Veja só, os povos pagãos, lá no Antigo Testamento, e também nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, para demonstrar a grandeza de uma divindade, o que eles faziam? Eles procuravam em volta da cidade o maior monte que tinha lá e construíam o templo do seu Deus sobre aquele monte. E diziam, então, o nosso Deus é o Deus mais poderoso, porque o templo dele está sobre o monte mais alto. E como isso era comum e do conhecimento de todos, o que esses profetas estão dizendo é o seguinte: Deus não se compara com esses deuses a quem vocês constroem templos sobre o alto dos montes, porque Deus coloca o seu próprio monte sobre os montes deles, e sobre esse monte do Senhor é que a casa do Senhor se constrói. Ele está dizendo assim, olha, a verdadeira igreja, a verdadeira fé, ela está fundamentada
sobre aquele que é o monte sobre todos os montes. A ideia é, Deus não é apenas alguém que você encaixota dentro de um templo em cima do monte mais alto da cidade, mas Ele é aquele que se sobrepõe sobre todos os montes. E a casa do Senhor, que aí sim é a igreja, e a casa do Senhor está fundamentada sobre este monte, não sobre o maior monte da cidade, mas está fundamentada sobre o Senhor, que é aquele que está acima de todos. É essa a ideia que a profecia está trazendo. Então, Deus está acima. Quando você tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o relato dos Evangelhos para nós, os Evangelhos, eles apontam para a obra de Cristo. Não é o Evangelho que tem poder, mas o poder está na contação da obra de Cristo que o Evangelho faz. Então, quando Paulo fala que o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que o Evangelho traz de conteúdo é poderoso para transformar o homem, porque o que transforma o homem não é a letra do Evangelho, mas o que transforma o homem é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho, qual que é o conteúdo do Evangelho? É Cristo. É Cristo que opera essas transformações. O mesmo está acontecendo aqui. O poder não está meramente na casa e nem no monte. O poder está naquilo que o monte representa. O monte representa o Senhor. O monte representa Cristo. A melhor ilustração que a gente tem é a ilustração do sonho que Deus deu a Nabucodonosor. A ilustração lá é o quê? Uma pedra que foi cortada de um monte sem uso de mãos humanas. Ou seja, ele está falando a respeito da encarnação do Filho de Deus, que veio por obra do Espírito Santo. Ele veio de forma sobrenatural, ele foi concebido de forma sobrenatural. E ele veio inaugurar um reino, ele veio esmiuçar o pé de barro e de ferro, ele veio quebrar o reino que existia naquela época, não politicamente. Ele não veio quebrar na base da guerra, mas ele veio quebrar no sentido de dominação. Quem domina agora? Não, quem domina o meu coração, quem domina o coração de todos os povos que conhecerem a Cristo, não são os políticos, não são os monarcas, mas quem domina é Cristo. Ele é o Senhor do meu coração. Ele é o Deus a quem eu sirvo. Eu não sirvo a um monarca, eu não sou um vassalo do meu rei ou do meu rei humano, mas eu sou um servo, um escravo de Cristo. E esse reino de Cristo, como não é um reino político, como não é um reino geográfico, ele cresce e ele se estabelece sobre todos os outros reinos. Então pensa, é exatamente a história que Miqueias está profetizando aqui. É um monte que se sobrepõe a todos os outros montes, porque não é meramente um monte feito de pedras, mas é o monte do Senhor sobre o qual a igreja está. Uma outra forma de nós descrevermos isso, nós temos em uma das canções que nós cantamos aqui na igreja, que é muito bem feita, aliás, porque ela está inspirada inclusive num texto do Evangelho, que fala que Jesus é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha sobre a qual nós estamos seguros. Ele é a rocha eterna. Ele é a pedra angular. Quando Jesus falou sobre a obediência, ele disse sobre os dois construtores, o nécio, que construiu uma casa sobre a areia, e o prudente, que construiu uma casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Então a ideia aí, ela é clara para nós. Talvez não fosse tão clara para alguém que não tem nenhum conhecimento das Escrituras, mas você que já leu, já conhece, já ouviu músicas, a ideia está bem clara aqui. A ideia desse monte sobre o cimo, sobre o alto dos montes, é a ideia de que a verdadeira rocha que dá sustentação para a vida, para a fé e para a esperança, essa rocha é Cristo. Então, veja lá, o versículo 1 está dizendo, nos últimos dias... antes de eu continuar, tem um fato importante. Quando é que começam os últimos dias? Quem fez Apocalipse comigo aqui durante 1 ano e meio já sabe. Quando é que começam os últimos dias? Muito bem, ele não fez Apocalipse aqui, mas sabe. Os últimos dias começam na primeira vinda do Senhor Jesus. Ele inaugura os últimos dias. Então, quando é que isso vai acontecer? Os judeus, eles sabiam que os últimos dias seria exatamente quando o Messias viesse, a partir da vinda do Messias. Nenhum deles e nem nós sabemos quando é que terminam os últimos dias. Nós sabemos que vai terminar com um evento glorioso, do grande e terrível dia
do Senhor, que não é um dia de 24 horas como os demais, mas é um grande dia. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Não tem mais a regência do sol nem da lua, porque o sol se escurecerá, a lua se converterá em treva, este céu vai ser aberto como uma cortina, o Senhor descerá com os seus anjos, com as almas daqueles que já partiram. É um evento singular, é um evento único, e não é um evento que está limitado ao tempo. Nós não sabemos quanto que ele vai durar. Sabemos de uma coisa, que a última coisa com que você vai se preocupar nesse dia é com o relógio, né? O texto diz que quem está em Cristo nesse dia vai pular com um bezerro selvagem, e quem não está vai tentar se esconder nos antros da terra, mas não vai conseguir. Vão vomitar de desespero e de medo, mas aí será tarde demais. Mas então, quando esses profetas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vão falar dessa era inaugurada por Cristo, eles vão chamar esse período de últimos dias, tá? Então o versículo 1 lá no capítulo 4 diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Essa é a terceira parte do texto. Afluirão os povos. O que significa isso? Bom, se você voltar um pouco na história do Antigo Testamento, você vai ver que Deus só se relacionou com um único povo em todo o Antigo Testamento, e foi com o povo de Israel, quando era uma nação única, e depois quando era uma nação dividida, mas é o único povo, é o povo hebreu, são os descendentes de Jacó, e esse é o povo para quem veio a mensagem no Antigo Testamento. Eles são os receptores da lei, eles são os receptores das promessas, eles são os receptores da aliança. Eles tiveram um grande privilégio, um privilégio que outras nações não tiveram. No Antigo Testamento você não tem Deus dando ordem ao povo que vá anunciar para as outras nações o que estava acontecendo. Então, o que acontece? As outras nações estavam em trevas, estavam em cadeias, e não há nada acontecendo em todo o Antigo Testamento para que essas outras nações fossem salvas. Elas simplesmente viveram sem Deus e morreram sem Deus. Mas esse texto traz uma notícia muito boa, não só para o povo de Israel e Judá, mas esse texto traz uma notícia maravilhosa. E a notícia maravilhosa é o quê? Os povos vão afluir. Para onde? Para Israel? Para Jerusalém? Não, não é Israel e Jerusalém. É o monte que está acima de todos os outros montes. E os povos afluirão para quem? Para a igreja? Não, os povos afluirão para Deus. Os povos afluirão para o Redentor, para aquele que é o Messias que salva. Por isso a igreja deixou de ter a capital em Jerusalém, né? Diferente dos islâmicos, por exemplo, que entendem que a capital da religião deles está lá, e então todo mundo tem que peregrinar e ir até lá, porque é o único jeito de você ir ao lugar onde Deus está. Nós não cremos nisso. Por quê? Porque esse monte que Nabucodonosor viu, cresce, cresce e cresce sobre toda a terra e jamais passará. É um reino que existe para sempre e existe em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ir ao lugar onde o Senhor está é fazer o quê? É apenas fechar os olhos, ou quando não der para fechar, sem fechar mesmo, falar com Deus. E eu estou na presença do Senhor, né? Ele está perto, Ele está próximo. Você pode buscá-lo, porque Ele está próximo. A única orientação que Deus vai fazer através de Isaías: busque agora, enquanto Ele está próximo, porque vai chegar um dia que você não vai poder buscá-lo mais, que é esse grande e terrível dia do Senhor. Mas a promessa aqui é maravilhosa. A promessa é: quando o Senhor for exaltado acima do cume dos montes, então nesse tempo os povos afluirão. Ou seja, já tem aqui, tem outras muitas, mas essa daqui é uma notícia muito clara de que haverá evangelização, haverá boas notícias, não só para o povo de Israel e Judá, mas boas notícias também para aqueles que são gentios, para aqueles que não são de Israel e nem de Judá. Então veja, a verdadeira espiritualidade, ela não é algo exclusivo do judeu, e ela não pode ser exclusivista, porque a própria base que dá sustentação para a fé do judeu é a mesma que dá sustentação para a minha fé, e é a mesma que vai dar sustentação para a fé do argentino. Então eu não posso achar que argentino é uma raça desprezível, só porque eu sou brasileiro, e porque de vez em quando a gente toma uns ralos no futebol deles. Eu não posso pensar isso de ninguém. Por quê? Porque a fé é para todos.
Todos aqueles que Deus chamar, todos aqueles que crerem em Cristo Jesus, não tem fronteira. Deus é exaltado sobre o cimo dos montes, e de lá Ele enxerga todos os povos, todas as línguas e todas as nações, e Ele tem os seus, e os seus serão achados em todos esses lugares, e eles afluirão. Israel tem um grave problema com isso, porque Israel vai lutar contra ele. Israel gostou da boa notícia de que vem um Redentor, que tem uma base para uma espiritualidade sadia. Eles não precisam nem cair na libertinagem e nem viver na hipocrisia, no legalismo. Mas eles não gostaram da terceira parte da notícia. A terceira parte da notícia é que vem gente de outro lugar. E o judeu, ele vai ter uma dificuldade tão grande com isso, que chega ao ponto que Jesus vem, eles não recebem Jesus, e Jesus vai ser recebido por quem? Pelos gentios. Os apóstolos vão ter uma grande dificuldade de evangelizar na própria terra deles, ao ponto que o apóstolo Paulo, chateado, triste e compadecido do seu povo, diz que ele mesmo gostaria de ser maldito, de ser anátema, para que o povo dele, os seus patrícios, fossem salvos. Mas eles foram colocados em rebeldia. Paulo nunca perde de vista que Deus tem um controle sobre tudo. Mas daí ele vai demonstrar a esperança de dizer, mas olha, mas se pela dureza do coração deles chegou uma salvação tão grandiosa para os gentios, imagine então, quando eles forem reconciliados. Bom, eu acredito que a única resposta que podia passar pela mente de Paulo, e que passa pela nossa também, é que o dia que eles buscarem a Deus, então nós estamos bem pertinho do último dia, o grande dia do Senhor. Porque o que pode ser melhor do que a salvação, senão a consumação dos nossos dias aqui nesta terra, né? E a transformação. Então veja, essa salvação e essa promessa que Deus faz, que dá sustentação para a nossa fé, é de um tempo especial, que é chamado aqui de últimos dias. Nesse tempo o Senhor estabelecerá o seu reino sobre esta terra, e o seu reino não será só dos judeus, mas será de todos os povos. Versículo 2 diz: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Bom, aqui claramente é um apontamento do que o Evangelho ia fazer com o mundo. O Evangelho vai traduzir para culturas diversas, para línguas diversas, aquilo que os judeus receberam e nem eles propriamente entenderam direito. Eles receberam a lei, mas eles não entenderam o verdadeiro e o real sentido da lei, o propósito da lei. Mas quando Cristo vem e vive, e dá o recado, e dá a mensagem, traz as boas novas, Ele mesmo cumpre toda essa lei, Ele mesmo assume o nosso lugar na cruz, nos substitui, Ele ressuscita e manda anunciar essa notícia. Vão contar para os outros as boas novas. Os apóstolos ficam ali na ascensão olhando para Jesus, o anjo desce e fala, por que vocês estão olhando lá para cima? Do jeito que vocês viram ele subindo, ele vai voltar. Agora, o que ele mandou vocês fazerem? Vá cumprir o que ele mandou vocês fazerem. E então, o que nós temos aqui? Miqueias e Isaías também estão dizendo assim, olha, naquele tempo as nações vão afluir. Não é afluir especificamente para Jerusalém, isso é uma linguagem de acomodação. Eles vão afluir ao Evangelho, eles vão afluir para Cristo, eles vão receber a lei que os judeus receberam e não entenderam. Mas agora eles vão receber essa lei através de Jerusalém. Jerusalém aí é a ideia, Jerusalém é o palco, é o teatro onde a vida de Jesus aconteceu, a encarnação dele aconteceu. A palavra virá de Jerusalém significa o quê? Este evangelho poderoso que foi vivido aqui em Jerusalém, ele vai ser entregue para as nações. As nações virão buscar, não em Jerusalém geográfica, mas virão buscar nos acontecimentos de Jerusalém, alimento, lei, evangelho, palavra, esperança, né? E esse buscar, óbvio, esse buscar, ele é uma linguagem profética. Esse buscar, ele não significa que o sujeito vai lá, eu gosto, eu quero o Evangelho, eu estou precisando dele. Não.
Significa que as pessoas a sede que o ser humano tem, que ele não sabe do que é, vai ser descedentada com a palavra de Jerusalém. Então, eu continuo tendo a responsabilidade, e o próprio Jesus disse que eu deveria fazer isso, de ir pregar o Evangelho e anunciar para os outros. Esta mensagem vai tirar a sede do povo. Então, afluir aí não significa que o sujeito vai peregrinar para Jerusalém, ou vai peregrinar até a igreja, mas significa o quê? Significa que antes essas nações estavam cegadas, estavam entregues às trevas, estavam acorrentadas, Satanás deitava e rolava e fechava a porta mesmo, levantava bloqueio para que nada entrasse lá que convertesse o coração do povo. Agora, Satanás ele está preso, ele não pode mais fazer isso. As nações estão livres para beber desta água que dá vida. Por isso que nós podemos pregar. Alguém fala assim: pastor, olha, se está tudo predeterminado, se está tudo predestinado, se os homens foram eleitos e preteridos, por que eu prego o Evangelho? Olha, eu prego o Evangelho exatamente por isso. Porque se não fosse essa certeza que estas doutrinas nos dão, você vai tentar pregar para quê? É uma empreitada sem nenhum tipo de garantia de que você vai chegar em algum lugar, que você vai ter resultado. Mas o fato de saber que Deus já escolheu homens, eu não sei quais são, mas se escolheu, eu posso pregar, porque os que Ele escolheu, eles vão crer. Então eu tenho total chance de sucesso. Mais do que isso, Deus diz que aqueles que são rebeldes e aqueles que Ele preteriu, esses daí vão ouvir a mensagem, e a mensagem vai servir para eles, para que Deus possa dizer para eles um dia: vocês são indesculpáveis, porque vocês não só com os olhos, vocês viram sinais dos meus atributos na minha criação, mas também vocês ouviram e vocês resistiram. Esse é um outro assunto, é outra coisa, mas só para mostrar para vocês o seguinte: Satanás não pode bloquear uma nação, nem uma família, nem uma pessoa, ele não pode bloquear. Então, eu e você, que somos abençoados por essa promessa, nós temos total liberdade para levar esta mensagem para os outros. E eu devo com fé fazer isso, porque é exatamente isso que foi o diferencial na minha vida. E apesar de tudo que as pessoas fazem e às vezes não nos agrada, eu devo pensar muito mais na eternidade da pessoa do que nos 20, 30 anos, 70 anos que ela vai viver aqui. Seria muito egoísmo da nossa parte saber do caminho de redenção e de salvação, mas porque o sujeito olhou para mim com a cara feia, porque ele é de uma família que tem um nome que eu não gosto, eu não vou falar do Evangelho para ele. Bom, como não vou falar do Evangelho para ele? É exatamente o Evangelho que pode cobrir toda essa desavença que existe entre a gente. É exatamente o Evangelho que pode zerar esses problemas de relacionamento que nós temos. Eu tenho que falar do Evangelho. E se eu não tivesse motivo nenhum para falar, apenas por uma questão de amor e unidade da raça, eu devia pensar na existência eterna, até do meu inimigo, e falar para ele: ó, aqui a gente não se dá muito bem, mas deixa eu falar para você, você precisa crer em Jesus Cristo, porque senão você vai para um lugar que eu não quero nem para o meu pior inimigo. Então, quando a gente pega esses textos de promessas, esses textos eles deixam muito claro que em nenhum momento, quando essa promessa a respeito de Cristo é feita, ela é feita exclusivamente para o povo de Israel e de Judá. Muito pelo contrário, é anunciado que é para todas as nações, não para todos os indivíduos de todas as nações, mas para todas as nações. Em todos os lugares tem alguém do Senhor. Uhum. Sim, pelo mesmo motivo que você vai ter em outras ocasiões. Por exemplo, quando ele cura quando ele cura o cego, ele fala para ele, assim: ó, não fale nada para ninguém, não saia. E o sujeito vai lá e fala, porque ele tinha um ministério para ser concluído. E qualquer coisa que trouxesse sobre ele, isso é o que a maioria, pelo menos eu já fui pesquisar sobre isso, é o que a maioria diz: qualquer coisa que trouxesse fama excessiva sobre ele poderia atrapalhar o ministério. Então veja, ele estava realizando um ministério ali, e o ministério dele estava dirigido
estava sendo realizado entre os judeus. Entre os judeus. Se para marcar que o evangelho era para os gentios, Jesus fosse viver algo especialmente no meio dos gentios, ele não teria nascido em Jerusalém, não teria nascido em Belém e vivido na Judéia e na Galileia, podia ter nascido em outro lugar, podia ter nascido na Europa, mas nasceu ali, porque as promessas foram feitas primeiro para Israel e para Judá, tá? Então, você dá esse tipo de atenção, é o que a maioria concorda, tá? Você dá esse tipo de atenção para uma mulher que não era judia, podia fazer com que ela fosse lá e fizesse o mesmo que o cego. Foi lá e conta para todo mundo, e todo mundo vem para cá. Ou todo mundo começa a procurar Jesus, e uma procura antes do tempo. Tá? É o mesmo que Jesus faz com a mãe dele, quando a mãe dele chega e fala, acabou o vinho. Ela sabia quem ele era e sabia. Ela criou 30 anos juntos, ela sabia que o filho dela podia fazer. Né? E o que ele responde? Alguns acham que é até falta de educação. Ele fala, mulher, não é chegada a minha hora ainda. Tipo, dá um tempo. Mas mulher ali é um jeito carinhoso de se referir à mãe, é senhora, né? Não é chegada a minha hora, não é o meu tempo. O que Jesus está dizendo? Eu tenho um tempo. Jesus recebeu do Pai uma orientação segura sobre cada item, cada detalhe do que ele tinha que fazer. Lembra que ele falou assim, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha sim o script perfeito. A gente vai vivendo e a gente sabe que tudo que acontece de tal maneira que se cumpra o propósito de Deus. Só que a gente não conhece. Jesus não. Jesus é diferente em tudo. Ele sabia de cada detalhe. Sabia e podia dizer. Ele podia dizer não só o que os outros estavam pensando, como ele disse algumas vezes, mas ele podia dizer o que ia acontecer, como ele disse para Pedro, Pedro, Satanás vai te pôr na peneira, Pedro. Vai peneirar você. Então Jesus sabia cada ato, cada item, cada circunstância. Então ali não era o momento de atrair fama entre outros povos. Até porque a hora de pôr Israel em ciúme não tinha chegado ainda. Ela vai chegar depois. Então é importante que a gente considere esses detalhes da vida de Jesus não como acidentais, mas detalhes que estavam absolutamente prescritos. Agora, o fato dele ter abençoado a mulher, esse é importante, porque o começo da conversa é tipo assim, meu negócio não é com vocês. Mas no final, o que ele faz? Ele responde. A ideia é exatamente a história de Israel e a história da redenção. Primeiro a atenção veio para Israel e Judá, mas depois Deus agiu de misericórdia e foi gracioso para com os gentios. Aquela cena ali descreve exatamente. A princípio, você não. Mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. E parece que o texto não relata, mas parece que é uma lacuna de tempo ali. Eu acredito que é uma lacuna de tempo. Eu acredito que eles continuaram comendo e ela ficou por ali. Ela ficou por ali esperando. Até que chegou a hora dela. E aí sim Jesus se volta a atenção completamente para ela. Como Maria deve ter esperado um tempo até que Jesus decidisse ir lá e resolver o problema do vinho. Essa lacuna de tempo que o texto não dá para a gente conhecer. Os textos não relatam minutos nem horas. Mas serve exatamente para mostrar que existe um período em que Deus deu uma atenção exclusiva para Israel e Judá, como o Antigo Testamento inteiro, que o Evangelho, que a mensagem, a promessa não foi para ninguém mais, só para Israel. E aí chega um tempo em que a atenção se volta para os outros. E haverá um tempo que essa atenção, eu creio nisso, ela se voltará por um breve, muito curto tempo, de novo para Israel. Porque afinal de contas, eles receberam a promessa do Senhor. Eles foram os receptáculos da bênção do Senhor. Não acredito que ninguém vai ser salvo por isso, mas acredito que Deus, Ele fará com que o Evangelho invada aquele lugar, como invadiu todos os cantos da terra. E quem converte o coração do homem é o Senhor. Então eu creio nisso. Creio que Paulo, esse texto que o apóstolo Paulo nos deixa em Romanos, ele não é por um acaso. Embora não é um livro de profecia, mas é um texto que demonstra alguma coisa que nas visões que ele não tinha como contar, Deus deve ter mostrado para ele sobre isso tudo.
Mas o importante para nós é, a base que dá sustentação para uma verdadeira espiritualidade é crer em Cristo Jesus, numa salvação que veio através dele, de forma exclusivista em relação a qualquer outro tipo de religião, não tem comparação. É o monte que está acima de todos os outros montes. Significa, só existe um verdadeiro Deus, e só existe uma verdadeira fé, e só existe uma verdadeira salvação, e é Cristo Jesus. Então, espiritualidade real é aquela que tem como base Cristo. Ah, mas eu conheço fulano e ciclano que ele, olha, mas tem uma espiritualidade tão maravilhosa, você conversa com a pessoa, parece que extravasa espiritualidade. Mas o que ele é? Ah, mas ele é espírita, sei lá, alguma coisa assim. Não, isso não é verdadeira espiritualidade. Por melhor que a pessoa seja, por mais comprometida que ela seja com a fé dela, não é. Porque só existe um caminho para Deus, e esse caminho é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu preciso saber disso. Só existe um que foi aquela pedrinha que saiu e atingiu o pé da estátua do sonho de Nabucodonosor. Uma só. Um único reino, um reino sobre toda a terra, um reino sobre todos os outros reinos, um reino que não passará. Esse reino é o reino de Deus. Então a gente tem um mundo aí que tem uma feira de religiões. É como você andar numa 25 de março de religiões. Tem religião de todo tipo, gosto e custo. Só que isso é um mar de ilusões, porque só existe um, que é o Senhor. E esse Deus oferece graciosamente salvação. Salvação não é por penitência nem por mérito, é graciosa. Salvação vem de Deus, é Ele que faz, não sou eu que faço. E é para quem? Para o judeu, mas para todos os povos que afluem para Cristo, a todo aquele que crer em Cristo Jesus. Uma espiritualidade verdadeira, ela tem que estar se sustentando em cima desses pontos. Qualquer desvio daí, ah, pastor, eu acredito em Jesus, mas acho que a gente tem que fazer tudo certo, senão nós vamos ser cobrados lá no último dia e pode ir para o fogo. Bom, então você não acredita em Cristo Jesus, me perdoe, mas você acredita em outra coisa. Ah, pastor, eu acredito em Cristo Jesus, tudo certinho, mas acho que a coisa não é desse jeito que vocês falam. Não, Deus deixou essa vida para a gente aproveitar. Afinal de contas, Ele ia inventar a cana para a gente só olhar para ela. Vamos aproveitar de tudo que a cana tem. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Tudo foi criado por Deus, eu posso usar tudo que Deus criou. Mas nem tudo me convém. Tem hora para tudo e tem modo para tudo. Eclesiastes diz, Provérbios diz que o coração do sábio sabe o tempo e o modo. O tempo e o modo. Ou seja, tem tempo para tudo e tem um modo de usar cada uma das coisas, né? Recentemente conversando, debatendo com um jovem, ele falou, não, pastor, maconha é uma coisa boa. Imagina, o senhor não acredita que o senhor nunca usou. Eu falei assim, se um dia eu tiver uma enfermidade que exija de eu usufruir de algum extrato da maconha para me curar, é óbvio que eu vou usar e vou agradecer a Deus por ela. Agora, pegar ela para me tirar do meu senso de consciência, é maluquice isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é para eu me embriagar nem com um alimento como o vinho. Diz assim, ó, pode beber do vinho, mas não se embriaga com ele, porque toda vez que a embriaguez entrou em cena, acabou. Você perdeu a razão, você perdeu tudo. Por quê? Porque a embriaguez traz o quê? Dissolução. Ela vai trazer, de algum jeito, ela vai trazer algum tipo de prejuízo. Se não for um prejuízo físico, é um prejuízo moral ou um prejuízo espiritual. Mas a Bíblia não diz que eu não posso. Posso tomar meu vinho, posso tomar qualquer tipo de bebida. Eu só não posso usar isso de forma abusiva. Ou seja, tenho tempo para usar e tenho um modo de usar. Eu, sinceramente, não acredito que a maconha é para usar fumando, porque o pulmão não foi feito para ingerir fumaça. O pulmão foi feito para respirar. Então, acabou. Ponto final. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas coisas. Tem religião para tudo enquanto é tipo e gosto. Tanto gente que proíbe tudo que Deus criou, que inclusive foi
para a gente desfrutar, quanto tem religião que libera tudo. Nenhuma das duas está vivendo a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade segue o que Jesus mandou fazer. E Jesus reinterpretou a lei, porque a lei é boa para ser usada, ela nos resguarda da queda, ela aponta para Cristo, ela nos faz agradar a Deus quando nós vivemos. Nós não temos mais o peso sobre as nossas costas de cumprir para ser salvo, porque somos salvos em Cristo Jesus. Então o que eu faço com alegria, com liberdade, e eu faço para agradar a Deus. E essa palavra me diz que há o tempo e o modo de fazer as coisas, e eu preciso conhecer antes de sair por aí inventando. Hoje eu assisti um vídeo junto com meu filho, muito interessante, eu quero encerrar com ele, e o vídeo fala assim, olha, coisas que você come e não sabe que está comendo errado, né? Aí começou a mostrar, ela começou com nigiri. Nigiri, não sei quem conhece aqui, é uma comida japonesa, então é um arrozinho coberto com uma fatia de salmão em cima, né? Então eu já tentei comer nigiri de tudo enquanto é jeito, com os 2 pauzinhos lá, você vai, coloca, aí um dia você põe lá no shoyu com arroz para baixo, daí alguém fala, não é com arroz para baixo, o senhor põe o salmão no shoyu, não o arroz. Daí, mas daí o salmão, o arroz despedaça e cai o arroz e tal e tal. Aí mostrava no vídeo, o certo é assim, pegar se você conseguir com os pauzinhos, pegar, virar ele, molhar lá o salmãozinho no shoyu e comer. Se você não conseguir, você pode pegar com a mão lá e pôr o salmãozinho embaixo e come. Aí estava ensinando a comer maçã, todo mundo come igual aquelas maçãs de desenho, né? Você vai comendo e vai deixando aqueles 2 lados. Aí uma nutricionista mostrando que não, a maçã, você não chupa a laranja e o caroço fica na boca e depois você joga ele fora. A maçã é a mesma coisa, você come do mesmo jeito também. Come ali, vai comendo e não sobra nada, porque sobra muita coisa da maçã, porque a gente fica comendo igual aparece na televisão, está errado. Aí tem outro lá, o tic-tac, que é aquela balinha que vem, aí você abre ela, principalmente se você estiver dirigindo, você abre e cai um monte, e cai no banco lá embaixo. Aí você observar que a tampinha foi feita para vazar só um. Basta que você vire do lado certo, né? Você virar contrário ao buraquinho, deixa o buraquinho para cima, na hora que você vira a caixinha e abre a tampinha, sai uma só, certinho. Não importa quantas tenha na caixa, sempre vai sair uma só. Então, tem modo para fazer tudo. Tem modo certo, inclusive, para comer, para beber, para tudo, né? Uma vez eu fui tomar vinho com um amigo meu, que metido a sommelier lá, e aí ele estava ensinando lá como é que você toma o vinho, né? Você mesclar com água com gás ou com água normal, e entre um vinho e o outro, assim, para tirar o gosto, Então ele estava explicando como é que você... Então tudo tem o jeito certo de fazer, né? E a Bíblia não proíbe a gente de usar esses alimentos todos que Deus deixou, mas tem o tempo e o modo, né? Assim também como nos relacionamentos tem o tempo certo para o sexo. É quando? É depois que você casou, né? Depois que você tenha cumprido aquelas etapas que são as etapas de uma pessoa que é uma pessoa que tem uma saúde espiritual, que tem uma saúde ética e moral. Então você não vai interferir e entrar na intimidade de alguém sem que primeiro você tenha assumido um compromisso real, verdadeiro com essa pessoa. E hoje em dia você vê gente, não, tem que experimentar mesmo, experimenta, depois quando você experimentar bastante, você decide com quem você quer. Esse é o lado de quem vai experimentar, mas e o lado de quem foi experimentado? Né? Então é o tipo de conselho que um pai que tem filha mulher não dá para ninguém, né? Mas tem pai que tem só filho homem que fala, o filho tem que experimentar mesmo. Eu falei, você fala isso porque você não tem filha mulher, porque se tivesse filha mulher você não ia falar desse jeito. Então, tudo tem o tempo e o modo. E uma verdadeira espiritualidade leva em consideração, por quê? Porque o que Jesus ensina quando ele reinterpreta a lei é exatamente isso, você entender o tempo e o modo de fazer as coisas. O apóstolo Paulo vai fazer o mesmo. O apóstolo Paulo vai na feira, tem gente comendo carne lá, e ele fala assim, não tem problema, pode comer carne, não tem problema. O problema todo é o seguinte, mas se eu for comer agora, tem meia dúzia de crente novo na fé ali, e aqueles ali ainda vieram do judaísmo, para eles tem que lavar a mão para comer carne de porco, nem pensar, eu vou pegar um pedaço de carne de porco, eu que sou apóstolo aqui, eu vou fazer tropeçar alguém que custou o sangue de Cristo? Não vou fazer para não escandalizar. Mas, aí no final do versículo do capítulo 14 lá de Romanos, ele vai dizer assim, mas contudo, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que faz, porque tudo que não procede de fé
e sim de dúvida, é pecado. Até comer carne, se você tiver em dúvida, não coma, porque aí você vai estar pecando. Mas se você tiver certeza, pode tomar, pode comer, não vai te fazer mal. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, ou naquilo que faz, né? Então a gente precisa entender essas coisas. Uma verdadeira espiritualidade leva a gente para isso, né? Tomar cuidado de não escandalizar os outros, amar o outro mais do que a minha própria vontade, né? Ao ponto de eu abrir mão de alguma coisa por considerar o outro alguém que custou o sangue de Cristo. Eu não posso fazer nada que vá prejudicar essa pessoa, ok? Alguma pergunta por enquanto? Nós só começamos aí o capítulo 4, mas para o capítulo 4 tem que ter paciência, porque é só coisa boa, então vamos devagar. Já basta os capítulos 1, 2 e 3 que deram até, embrulhou o estômago, de tão duro que foi. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta promessa que foi feita lá atrás no tempo, e se cumpriu em Cristo Jesus, e está se cumprindo em nós, ó Deus, que podemos dizer que estamos citados nesse texto, porque somos esses povos que, ó Deus, afluíram para Cristo Jesus, por meio da mensagem do Evangelho e da ação do Teu Espírito em nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor pensou em nós desde o princípio, e o Senhor promoveu, ó Deus, uma abertura, um caminho para que nós também fôssemos salvos. Obrigado por isso, mas ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos agora, para que a gente não viva cometendo os mesmos erros e excessos do povo que recebeu essa profecia, porque muitos deles eram libertinos e outros, ó Deus, eram, ó Pai, legalistas, hipócritas, e hoje em dia, ó Deus, nós vivemos num mundo muito semelhante ao mundo deles, e os erros continuam os mesmos, mas nós pedimos ao Senhor perdão pelos erros que já cometemos, e o auxílio do Senhor nós suplicamos para que a gente possa buscar e viver esse equilíbrio, ó Deus, de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade centrada em Cristo Jesus e na mensagem do Evangelho. Que assim, ó Deus, nós vivamos, e que assim nós possamos dar um bom testemunho do Senhor, vivendo, ó Deus, com amor, nos relacionando com todos, amando o Senhor acima de todas as coisas, mas servindo uns aos outros em amor, com dedicação, sem exageros, ó Deus, e sem também escandalizar ninguém, mas que a gente possa, ó Deus, viver abençoados pelo Senhor, com o privilégio de expressarmos uma espiritualidade equilibrada e fundamentada sobre o Teu Filho Jesus. Obrigado por esta noite, leva-nos em paz para os nossos lares, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.